Olá, tudo bem? O debate Unibrasil de hoje é especial. Vamos acompanhar a série de sabatinas aos candidatos à Prefeitura de Curitiba, realizada pelo Unibrasil Centro Universitário, em parceria com a Universidade Federal do Paraná, nos dias 15 e 16 de setembro. Serão 9 programas, com duração de 35 minutos. Cada programa com um candidato diferente, onde você, eleitor, poderá acompanhar as propostas de cada candidato para os próximos 4 anos. Antes de começar, vamos esclarecer as regras da sabatina acordadas com a equipe de todos os candidatos. A sabatina teve duração de 35 minutos. O tempo foi dividido em 3 perguntas sobre a candidatura, 2 perguntas sobre a vida da cidade e do cidadão e demais perguntas do auditório. Ao final da sabatina, foi concedido 3 minutos para as considerações finais do candidato. Você acompanha agora como foi a sabatina de Requião Filho, advogado, líder da bancada da oposição na Assembleia Legislativa do Paraná, preside a Comissão de Defesa do Consumidor e a Fundação Ulisses Guimarães no Paraná. Coligado ao partido Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, seu número de campanha é o 15. A mediação é da jornalista Gisele Camargo e a sabatina de Requião Filho você confere como foi agora. Requião Filho é advogado, líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa do Paraná, preside a Comissão de Defesa do Consumidor na Casa e a Fundação Ulisses Guimarães, aqui no Paraná. Ele é coligado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, com o número de campanha 15. Candidato, boa noite, obrigada pela presença. O senhor é filho de um conhecido e importante político paranaense, Roberto Requião. No entanto, só há 2 anos, com 34 anos, o senhor disputou a sua primeira eleição, tornando-se deputado estadual. O senhor não considera que a sua escolha pela carreira política seja um pouco tardia para alguém que cresceu e conviveu no meio político desde criança? Além disso, o senhor se vê com experiência suficiente para ser prefeito de Curitiba? E como seria a relação entre Estado e Prefeitura numa eventual gestão sua? Bom, vamos lá. Eu acho que eu não demorei tanto assim. Eu tirei um tempinho para ler um pouquinho, para saber como é a vida, me fazer sozinho. E depois eu entrei na política porque o meu partido, o PMDB aqui do Paraná, estava se entregando de mãos beijadas para o governo do Beto Richa. Então eu peguei um carro, fui rodar o estado do Paraná e fui convencer os diretórios do PMDB estadual a desistirem dessa besteira de se envolver com o governo Beto Richa. E vejam vocês, eu tinha um pouquinho de razão. O atual governo está envolvido em diversos escândalos de corrupção, como a Operação Quadro Negro, mais 50 milhões pagos a uma construtora por escolas que sequer saíram do papel, mais de R$1 bilhão desviados da Receita Federal, segundo o Ministério Público Estadual, para a Caixa 2 de campanha e benefícios de amigos do governador, está sendo investigado pelo GAECO. Nós temos também o primo do governador, condenado a 13 anos de cadeia por fraude em licitação. Então, eu acho que o que me motivou a entrar na política foi o combate à corrupção aqui no Paraná. E acho que combater a corrupção nunca é cedo e nunca é tarde demais. A outra pergunta dessas 3... O senhor se vê com experiência suficiente? Veja, a minha experiência suficiente vem de uma vida criada dentro da política, acompanhando o Requião. A outra parte da experiência suficiente, está sentado aqui, é o vereador Jorge Bernardi, professor em gestão pública, um dos melhores gestores públicos que nós temos hoje, professores de gestão pública em Curitiba, no Paraná, 7 vezes vereador, ficha limpa, nunca esteve envolvido em corrupção e nunca se vendeu. Agora, o fato de eu ter apenas 36 anos, estar na política há pouco tempo, fazendo a nova política, essa política mais olho no olho, mais franca, é algo que me garante uma vantagem sobre alguns dos outros candidatos que vocês conversaram. Eu não tenho compromissos com grupos que estão sangrando Curitiba há muito tempo, como o grupo do transporte coletivo, conhecido por bancar campanhas que lhes interessam. Eu não tenho nenhum compromisso com o grupo do lixo, conhecido por roubar Curitiba há muito tempo. Eu não tenho nenhum envolvimento com essa velha política, que é algo que vem sangrando a nossa cidade há muito tempo.
Então, se a minha falta de experiência é não ter compromissos com as pessoas que roubam a nossa cidade, essa falta de experiência é toda minha. Como será a relação entre Estado e Prefeitura numa eventual gestão? Será a mais republicana possível. Eu não preciso ser amigo do governador nem tomar café com ele para que ele cumpra com suas obrigações para com a capital do Estado. Mas como eu conheço já o Beto Richa de algum tempo, toda e qualquer reunião que eu tenha com o atual governador seria filmada, transmitida na web e gravada, porque nem compromisso assinado em cartório ele cumpre, imagine os compromissos com a cidade de Curitiba. Durante a gestão do seu pai, o senador Roberto Requião, no governo do Estado, seu tio Maurício foi secretário, seu tio Eduardo foi presidente da administração dos portos de Paranaguá e Antonina, a sua mãe Maristela foi diretora do Museu Oscar Niemeyer. A sua coligação a prefeito conta com um único partido à rede, além do seu, o PMDB. Caso eleito prefeito de Curitiba, o senhor pretende nomear parentes para ocupar cargos estratégicos na sua gestão? Veja, eu não tenho problema nenhum com o nepotismo. Eu acho que se a pessoa tem capacidade para tocar um cargo e ser um bom secretário, como foi o Maurício, ou colocar um museu para funcionar, como funcionou o Museu Oscar Niemeyer, quando a minha mãe foi diretora, que tinha exposições internacionais e hoje se resume a um lugar que é emprestado para a cervejaria fazer festa, eu não tenho problema nenhum com isso. O que eu posso garantir para você é que se eu empregasse algum parente, ele seria facilmente demissível, ao contrário do que acontece hoje, onde os parentes parecem que têm raízes nos cargos. Mas, a princípio, não. Nenhum parente meu tem intenção de trabalhar na administração de Curitiba como secretário ou em algum cargo. Eu acho o primeiro-danismo uma coisa maravilhosa aqui em Curitiba, mas a minha mulher é procuradora da Fazenda Nacional e deverá permanecer como tal. A ação social será tocada por alguém que entenda do assunto, não por alguém que queira apenas aparecer no jornal, falando algumas ou outras besteiras. O senhor propôs recentemente a mudança do sistema de pagamento às empresas de ônibus de Curitiba, repassando valores por quilômetros rodados, como forma de forçar as empresas a colocar mais ônibus em circulação. Como o senhor pretende mudar o sistema de pagamentos previsto por licitação sem aumentar a tarifa? A gente precisa deixar aqui que Requião, seu pai, se elegeu em 2002 com o bordão pedágio ou abaixa ou acaba, prometendo rever o contrato licitado do governo com as empresas de pedágio. O preço da tarifa, no entanto, nunca baixou, nem os contratos foram cancelados. 42 ações na Justiça para tratar do pedágio. A Justiça no Paraná e no Brasil é morosa, como todos vocês sabem. E se vocês têm alguém do curso de Direito aqui, exercitem a paciência, porque juiz é uma coisa complicada. Eles fazem um curso para juiz e passam para Deus. Então, 42 ações contra o pedágio. Dessas 42 ações, nenhuma delas chegou ao seu término. Os pedágios conseguiram liminar em cima de liminar para aumentar as tarifas, e nós nunca concedemos um aumento sequer. Beto Richa assume com a história do diálogo e suspende e cancela todas as ações. Mas vamos voltar para o transporte público coletivo de Curitiba. O Jorge Bernardi foi presidente de uma CPI na Câmara de Vereadores. 80 pessoas deveriam ser indiciadas. Indícios de fraude na licitação e, como disse o doutor Daniel hoje, convicção plena de que a tarifa está superfaturada, inclusive com provas, bem melhor até que o Daltan. Aí o Tribunal de Contas do Estado faz um relatório, indícios de fraude na licitação e tarifa superfaturada. Ou seja, o que está errado no transporte coletivo todo mundo sabe. Responsável pela licitação, os diretores que hoje permanecem na URBS. Escritório responsável pela licitação, o escritório do Sacha Reck, filho do Garrone Reck. O Sacha, inclusive, passou alguns dias presos. E o Sacha, eu conheço ele desde menino. O Sacha foi preso, o Ministério Público de Brasília está investigando uma licitação com o mesmo grupo e as mesmas pessoas e o mesmo escritório que o de Curitiba. Goiânia, investigando a mesma licitação, o mesmo grupo, as mesmas pessoas e o mesmo escritório que aqui de Curitiba. Arapongas, a mesma coisa. Esse pessoal vai acabar na cadeia, então é capaz de a gente nem precisar
rever a licitação com tanta dificuldade. Mas é chamar para conversar, porque a tarifa técnica, do jeito que está, nem a eles interessa mais. O dono da empresa de transporte não consegue saber quantas pessoas andou no seu ônibus, porque não é ele que faz a bilhetagem eletrônica, é outra empresa, outra licitação sendo investigada. Então, chama o pessoal e fala assim, vem cá, meus queridos, o sistema foi desenhado para funcionar por quilômetro rodado. Ele foi criado para funcionar por quilômetro rodado. Ele mudou por passageiro com essa tarifa técnica quando Curitiba teve um brilhante prefeito chamado Carlos Alberto Richa, que devia um monte de favor para esse pessoal e mudou para a tarifa técnica passagem por passageiro. O que isso afeta a vida de vocês? Como é que a empresa ganha dinheiro quando é por passageiro? Quanto menos ônibus e mais passageiro por ônibus, maior o lucro. Num sistema que é feito para funcionar por quilômetro rodado, porque tem que haver uma cadência de ônibus para que os tubos não fiquem lotados e criem todas aquelas inconveniências. Então é chamar o pessoal, chamar o Ministério Público, chamar o Judiciário, fazer uma força-tarefa conjunta e rever item por item o sistema e rever a licitação. Se possível, para quilômetro rodado, como é que a gente garante que consegue abaixar o preço? O sistema é licitado por um todo. Por um todo exige um número X de ônibus, um número X de frota reserva, um número X de expertise, que apenas 3 empresas no Brasil têm. E elas jogam um jogo bem casadinho. Vamos licitar por linha. Por linha, a gente consegue aumentar a competitividade dessa licitação e consegue baixar o custo. E por que não implementar a frota pública, já que na passagem que vocês pagam hoje, vocês pagam a depreciação do ônibus, vocês pagam uma porcentagem para aumentar e renovar a frota, vocês pagam 2 vezes a mesma coisa. Então é possível a prefeitura fazer uma frota pública, mas você está dizendo que vai transformar todo o sistema público? Não. A frota pública e a administração privada. O senhor afirma em seu plano de governo que pretende tratar a internet como um direito do cidadão e que, por meio da internet, pretende radicalizar a democracia. O que seria radicalizar a democracia e como a internet poderá se tornar um direito do cidadão na sua gestão? Bom, vamos começar que a gente não vai botar totem na frente de lugar nenhum, tá? Não funciona muito bem essa ideia. Nós queremos e buscamos universalizar o acesso à internet. Tem meios disso acontecer, mas isso são etapas. Primeiro, a gente coloca a internet nos locais de grande tráfego, como ela quase existe hoje, nos terminais, nas escolas, nos logradouros públicos, e vai abrindo essa internet. Como que você quer radicalizar a democracia com isso? Nós temos, dentro da prefeitura, algumas regras a serem seguidas. Temos um orçamento a ser seguido. Esse orçamento, por vezes, é apertado. Vamos fazer no Cajuru uma grande obra. Vamos investir naquele bairro. O Jorge acha que o necessário lá é uma reforma no posto de saúde. O Requiãozinho acha que o necessário lá é uma reforma nas escolas. Mas quem mora lá, de verdade, quer o asfalto. Existem já softwares livres, inclusive, que fazem a busca do consenso. Você abre para aquele bairro, para aquelas pessoas, você pode escolher um critério, CPF, o número de registro do IPTU da casa, e a pessoa coloca lá a sua opinião. Na minha opinião, o mais importante é a reforma na escola. Na minha opinião, é o asfalto. Na minha opinião, é o parque. Na minha opinião, é a iluminação pública, é a falta da guarda municipal. E esse software faz a busca desse consenso e elenca quais são as prioridades. Escolhidas as prioridades, uma equipe técnica tem que ver o que é possível e como ser feito. Porque quando a gente abre para as pessoas o que você quer no seu bairro, se perguntarem para mim, eu quero ponto de ônibus na frente da minha casa, eu quero a escola municipal ao lado da minha casa e quero o posto de saúde do outro lado. Isso seriam todos os cidadãos curitibanos. Então, o software trabalha com esse consenso e o corpo técnico vê o que é possível, o que é viável, e a prefeitura apresenta a solução. O plano de governo que o senhor apresenta em seu site parece um
tanto quanto vago, especialmente quando afirma que pretende garantir um transporte público com tarifas honestas e eficientes. O senhor poderia explicar para a gente o que quer dizer uma tarifa honesta? Qual seria esse valor? E, ainda dentro do transporte, o senhor concorda com o projeto de lei que pretende regulamentar o funcionamento do serviço do Uber aqui em Curitiba? Bom, primeiro, eu não tenho nem que concordar nem discordar do projeto de lei que regulamenta o Uber. Eu estou me candidatando a prefeito, não a presidente da República. Porque para regulamentar o Uber no Brasil, para regulamentar concessões e permitir elas ou as proibir, é uma lei federal que trata disso. Nós podemos, depois da lei federal apresentada, aí sim tratar das concessões em âmbito municipal, como é o táxi. Tá? Existe uma pequena discussão com isso, e quem acabar dizendo qualquer outra coisa vai acabar brigando no STF. O que Curitiba pode fazer com o Uber? Cobrar ISS. A regulamentação das concessões como táxi. Quem define o que é o táxi é o governo federal. Quem define o que é o transporte coletivo é o governo federal. E nós damos as regras internas depois disso. Qualquer outra história disso é enrolação. Vou proibir, vou liberar. Que maravilha, que discurso lindo de campanha, bem desligado da realidade. E eu gosto de conversa franca. Eu não vim aqui para mentir para vocês. Então, aguardamos o governo federal decidir sobre o Uber e facilitamos o táxi. Eu lancei há muito tempo, e fui o primeiro a lançar isso numa entrevista, a ideia de se criar um aplicativo nos moldes do Uber, ou melhor, aqui em Curitiba, para o táxi. Eu lanço o desafio de baixar as taxas e o imposto do táxi, de acabar com um ponto fixo, assim o táxi pode ir e fazer a corrida de volta, que é a grande vantagem do Uber, porque o táxi com ponto fixo só pode pegar o passageiro no ponto. E Curitiba trabalha com ponto fixo. Então nós temos que rever as taxas da UBS, fazer uma central única de táxi. Aqui, eu acho que ninguém aqui tem táxi ou é taxista, é? Sabe quanto que a Rádio Táxi cobra de cada motorista de táxi? Por motorista, por mês? R$800 por mês. Então as pessoas estão dizendo que o bandido é o Uber, quando o bandido está dentro da URBS e mandando nela, que são as radiotáxis, que fazem o que querem com os taxistas, o lucro que eles poderiam ter. Então sim, o Uber é uma realidade, está aí e precisa ser contemplada. A Prefeitura pode e deve tornar o táxi mais moderno, mais barato e mais viável. A gente faz isso com uma central única de táxis pública e um aplicativo público e gratuito para os taxistas. Sobre a tarifa, o que seria uma tarifa honesta? Uma tarifa honesta é uma tarifa que sirva, de certa maneira, a garantir o lucro do empresário, sim. Eu acho que ganhar dinheiro não é crime, desde que você ganhe dinheiro com o seu trabalho, não com a exploração do sistema público e a oneração de toda uma sociedade. A tarifa honesta é uma tarifa que garanta a eles um pequeno lucro e que garanta o funcionamento do sistema. Hoje, as empresas de ônibus têm por contrato um lucro garantido de tantos %. Vocês conseguem imaginar trabalhar assim? Você vai abrir uma lanchonete, por exemplo, e a prefeitura garante para você um lucro de 10%. Isso não existe no mundo privado. Isso existe apenas no contrato de transporte público em Curitiba. Algo bem complicado e que deve ser revisto. A gente abre espaço agora para as perguntas que foram feitas pelo público. E a primeira pergunta assim: qual que é a sua proposta para a segurança pública? Acha viável uma integração entre Polícia Militar e Guarda Municipal, onde a Guarda atenderia ocorrências de perturbação de sossego, por exemplo, desafogando a central de ocorrência e viabilizando um policiamento mais eficiente no combate à criminalidade macro, que ele chama roubo, homicídio, crimes com violência? Veja, a Guarda Municipal de Curitiba deve trabalhar de forma integrada com as outras forças de segurança. Isso passa pelo uso de tecnologia, pelo uso de um canal de comunicação, onde você, quando acionar uma ocorrência pelo 190, a Guarda Municipal saiba, a Polícia Civil saiba, o CETRAN possa saber. Então, eu tenho quanto tempo para responder essa pergunta, para falar de segurança? Posso gastar um tempinho? Vamos lá. Tem candidato prometendo 2, 3 mil câmeras de vigilância em Curitiba para resolver o problema de segurança. Eu não sabia que câmera de televisão que filma prende ladrão e evita crime. Vocês sabiam disso? A câmera serve para ajudar a resolver, depois elucidar o que aconteceu, mas ela não previne e não combate o crime.
E ela, do jeito que está sendo apresentada, irá pegar da Guarda Municipal, que já tem um efetivo mínimo em Curitiba, mais ou menos, um pouco menos de 300 homens por dia de serviço, e vai tirar da rua esses guardas municipais para ficar assistindo câmeras de segurança. No mundo moderno, as câmeras de segurança são operadas pelo pessoal do trânsito. Seria a CETRAN de Curitiba. E com uma central de inteligência, quando acontecesse uma ocorrência, nós avisaríamos, a central você ligaria para o 190, a central ficaria sabendo, e o pessoal de trânsito, sem deslocar um único agente de segurança, procuraria nas câmeras daquele bairro, daquela localidade, onde está o carro, onde está a moto que foi furtada ou usada para cometer um crime, sem desperdiçar um único agente de segurança. Uma rede de segurança, a polícia militar conectada com a polícia civil e com a guarda municipal. É mais do que necessário, é lógico, porque são forças de segurança e devem trabalhar conjuntamente. Polícia na rua é obrigação do governador. Polícia que faz ronda, polícia ostensiva, chama-se polícia militar. A guarda municipal passará agora a ter poder de polícia por lei federal, e ela pode exercer isso, e ela pode sim ser usada de maneira inteligente, na saída dos terminais, nas portas das escolas, em locais de grande concentração de público, nas ruas de comércio, ou aqui perto da Unicuritiba, ligando Paulo Lemince aqui, onde vocês passam medo toda noite na hora de sair da faculdade. Então a Guarda Municipal pode sim trabalhar em conjunto, de maneira inteligente com a Polícia Militar, se utilizando da segurança como ferramenta, não como solução. Próxima pergunta da plateia. Um dos pontos fortes da sua campanha é a interação do candidato com seus eleitores através das mídias sociais, Facebook, etc. Se eleito, o senhor pretende continuar com a comunicação direta através dessas mídias com os curitibanos? Sim. Você mesmo disse agora há pouco que eu pretendo usar a internet para radicalizar a democracia. Isso faz parte. Não dá para responder todo mundo, mas dá para escutar, dá para filtrar e dá para fazer, dá para se ter uma ideia de quais são as demandas. Então, as redes sociais é algo que eu uso com naturalidade. É uma coisa que eu uso sempre. Eu acabo com a bateria do meu celular antes das 6 horas da tarde. Então, ficar nas redes, conversar com vocês, estar presente, participar disso de maneira interativa, para mim ocorre de maneira natural. Não é forçado, não foi um marqueteiro que pediu para eu fazer isso. E admito para vocês que o uso das redes sociais na minha campanha se dá, além da facilidade e da naturalidade que eu faço com isso, pelo fato da minha campanha não ser bancada por grandes interesses. Olhem vocês, se tiverem curiosidade, a matéria da Gazeta do Povo hoje. Veja quanto gastou a minha campanha e quanto gastou as dos demais. Eu, apesar de, segundo a última pesquisa, empatado em segundo lugar com o atual prefeito, sou o 6º candidato em gastos de campanha. Uma campanha limpa, uma campanha sustentável, uma campanha sem nenhum grupo econômico me bancando. O único compromisso que eu tenho até agora são com os meus eleitores. Sobre os moradores de rua, qual a sua proposta, como o senhor pretende agir para que eles se reintegrem à sociedade? Nós temos hoje, em Curitiba, segundo o pessoal das igrejas, quase 5 mil moradores de rua. É gente pra caramba nas ruas. E eu não consigo imaginar que 5 mil pessoas um dia acordaram e falaram assim, não gosto mais de dormir sobre um teto aqui em Curitiba. Vou passar frio e tomar chuva embaixo de uma marquise em algum prédio e dormir na rua. Isso não consegue passar pela minha cabeça. Nós temos nas ruas mulheres que saíram de casa porque apanhavam do marido. Nós temos nas ruas pais de família que perderam tudo com a crise, perderam o emprego, perderam a casa, perderam as condições de sustentar a sua família. Nós temos nas ruas pessoas com problemas mentais, temos pessoas com problemas de envolvimento com drogas e álcool. O que acontece hoje? A triagem é muito mal feita. O primeiro-danismo toma conta da FAS, e a FAS faz um trabalho social muito mais político do que de atendimento social de verdade. Então, temos que dar a essas pessoas dignidade. E não se dá para cobrar dignidade de ninguém de estômago vazio. Mas não é só fazer a linha do sopão e dizer que eles vão ter um lugar para dormir aqui ou ali. Essas pessoas precisam pertencer a algum lugar.
Essas pessoas precisam se sentir queridas. Então, sim, dar comida. 2, dar abrigo. Mas o albergue de hoje é tão perigoso porque eles misturam mulheres, bêbados, loucos, drogados, desacorçoados no mesmo ambiente. Tem uma casa LGBT, uma casa para as mulheres, para 5 mil moradores de rua. Então, eles têm que haver uma triagem. Havendo a triagem, separando as pessoas, eles têm que pertencer. Eles dormem hoje no sistema que temos, se há vaga, há uma cama. Se não há vaga, não tem cama, procura outro albergue ou vai dormir na rua. Então, ele não se sente querido, ele não se sente quisto, não se sente protegido. Nós temos que criar um sistema que, após a triagem, a pessoa saiba que aquela cama será dela hoje, amanhã ou depois, desde que ela siga algumas regras básicas de comportamento, horário e afins. Em conjunto com todas as igrejas, porque Estado laico não é Estado sem religião, é Estado sem uma religião. As igrejas fazem um trabalho fantástico e esse trabalho merece ser abraçado. Seja a Umbanda, o Candomblé, o Kardecismo, os espíritas, os católicos, os pentecostais, os neopentecostais, se eles querem ajudar nisso, o Estado tem que dar condições para que isso aconteça. Então, em parceria com a sociedade civil organizada, podemos montar abrigos, montar cursos de reciclagem, montar cursos para que eles possam ser reinseridos no mercado de trabalho, de forma digna e forma humana. Não apenas recolhê-los, colocá-los numa Kombi, jogá-los num canto, jogá-los no outro canto no outro dia, oferecer um pão. Essas pessoas precisam ser reintegradas à sociedade. Isso demanda que o sistema lhe seja atrativo, pois é proibido por lei você forçar alguém a receber atendimento. Então, eles têm que querer participar daquilo, aquilo precisa ser uma coisa boa. E não adianta também só dar a acolhida espiritual em parceria com as igrejas, com as religiões, com as associações de bairro. Temos que dar o acompanhamento psicológico necessário e contínuo, porque hoje parece que a saúde de Curitiba trata essas pessoas à base de diazepam. É uma dose de diazepam, um beijo, um abraço e tchau. Isso não funciona, o trabalho tem que ser contínuo. Mais uma pergunta da plateia. Como dar um passo além na área do meio ambiente? Quais são as suas propostas? Primeiro, Curitiba podia começar a reciclar o seu lixo, né? Você sabe que nós somos a cidade ecológica que recicla apenas 6% do lixo. Nós somos uma cidade ecológica que paga para enterrar lixo, quando nas outras cidades do mundo esse lixo é usado para compostagem, é usado para virar combustível, virar gás natural. Esse lixo gera energia. E nós aqui pagamos para alguém enterrar o lixo num aterro sanitário bizarro de antigo que foi criado no SIC, que era para ser lixo industrial e hoje é um aterro sanitário que vaza chorume para dentro do Rio Barigui. Se tiverem coragem de algum dia ir lá visitar, vocês vão ver que Curitiba paga por um trabalho que a Cavo e Essências não faz. Quem separa o lixo no lixão são famílias de catadores que vivem em condições subhumanas e nós pagamos por isso. Quem separa o lixo são os catadores de papel. Então, tem gente aqui dizendo que vai organizar mais cooperativa de catador, que vai... Eu penso numa cidade que não precise, que essas pessoas tenham outras oportunidades, que eles tenham outras chances na sociedade, que não precisam viver de puxar carrinho de papel no centro, catando isso por aí. Então, podemos começar reciclando de verdade o nosso lixo. Podemos começar cobrando da Sanepar, que tem um contrato com a Prefeitura, não sei se vocês sabem, a Sanepar tem um contrato com o município de Curitiba para tratar do esgoto. E tratamos apenas por volta de 60% ou 70% do esgoto da cidade, porque a Sanepar, cada vez que é perguntada, dá um dado diferente que flutua nesses percentuais. E ninguém exige que o contrato seja cumprido, ninguém ousa discutir esse contrato com a Sanepar. A Sanepar é responsável por jogar nos rios de Curitiba toneladas de esgoto. O Rio Belém nasce e morre literalmente na nossa cidade. A maioria dos rios que cruzam a nossa cidade estão mortos por causa de esgoto. Eu moro num bairro bom, eu moro no Campo Comprido. A rede de esgoto lá é limitada, a maioria das casas ainda tem fossa. Então, nós podemos sim trabalhar uma cidade mais sustentável, uma cidade mais ecológica. Podemos sim, e não há por que negar que os parques de Curitiba são maravilhosos.
investir nisso, na manutenção da área verde, um IPTU verde, por exemplo, que foque e crie incentivos para novas energias e para pessoas que usam energia solar, que usam energia eólica, que criam paredões verdes. É possível a gente buscar isso, esse incentivo, essa ousadia de querer ter uma cidade que realmente pense em ser sustentável, não uma cidade que queira parecer ser sustentável. Tem como fazer isso em Curitiba, em busca de incentivo, cobrando que os contratos sejam cumpridos, tentando salvar os nossos rios, mantendo os nossos parques e bosques, e começando pelo nosso lixo, que é um contrato milionário, onde se discute hoje uma parceria público-privada de mais de 2,8 bilhões de reais da Prefeitura para que alguém ganhe muito dinheiro com o lixo que nós produzimos. A última pergunta feita pela plateia, depois são 3 minutos para as considerações finais. A sua campanha eleitoral na TV e na internet é voltada à juventude, às comunidades e ao hip-hop. Quais são as suas propostas concretas para a juventude? Veja, a minha campanha na internet é uma campanha bem diferente, a minha campanha na televisão é uma campanha diferente. E só fazendo um parênteses, eu me assustei ontem, eu entrei num bar, uma moça chegou para mim, ao final do dia, e falou assim: eu só vejo você falando de periferia, eu só vejo você falando de rap. O que eu, de classe média e branca em Curitiba, tenho a ver com isso? Eu fiquei um pouco chocado. Eu acho que essa pessoa não entende o que é uma cidade, eu acho que essa pessoa não compreendeu que para o centro estar seguro, os bairros precisam ter emprego, saúde e educação. Que para os bairros terem emprego, os empresários precisam de condições de manter as suas portas abertas, as empresas precisam ter incentivo para funcionar, os impostos não podem massacrar o cidadão, que a cidade funciona como um organismo vivo. Não tem como a cidade estar bem se alguém está mal. Então, para a juventude, começando lá na educação infantil, lá embaixo nas escolas, uma educação que cria o cidadão, uma educação que ensine as nossas crianças a pensar. A qualidade nós já temos até um certo nível. Estamos entre as melhores capitais do Brasil. Não é a melhor educação do Brasil, porque aqui mesmo no Paraná tem 30 cidades com notas de DEB mais altas que Curitiba. Está bom, mas pode melhorar. Temos que dar uma formação continuada aos professores, para que a qualidade de ensino continue a subir. Temos que dar condições e acesso à informação às nossas crianças. Temos que trazer para dentro das escolas e para dentro dos bairros cultura, arte, dança e esporte, formando um cidadão melhor. A juventude precisa de oportunidades. A juventude precisa de algo que não cabe à prefeitura, mas a prefeitura pode ajudar a correr atrás, de cursos profissionalizantes também, para que consigam empregos, o primeiro emprego, investimento, incentivo nisso. A juventude precisa de algo que a tire das drogas, que a puxe para longe dessa marginalidade. E geralmente o nome disso é esperança. É a esperança de que ela vai poder crescer na vida, que aquela educação que ela está ganhando na escola é uma educação que ensinou ela a pensar, não apenas uma educação que ensinou ela a decorar uma fórmula para passar no vestibular. A juventude merece espaço, a juventude merece incentivo. A gente entra agora no tempo das considerações finais. E a juventude merece esse olhar diferenciado do poder público, na minha opinião, passando pela educação, arte e cultura. Para as considerações finais, me permite um gole de água? Claro. Muito obrigado. Tem uma frase do Cortella, que eu li há poucos dias e que eu me apaixonei por ela. Falar com sinceridade é falar com verdade. Falar com franqueza é falar com toda a verdade. E na sociedade não se deve usar muito a franqueza porque perdemos amigos. Eu estou querendo me candidatar a prefeito de Curitiba. E eu acho que ao homem público a franqueza deve ser usada a todo o momento. Falar toda a verdade, tratar com seriedade vocês. O discurso fácil de promessas mirabolantes em época de crise é algo que vocês devem tomar muito cuidado. Nós queremos que Curitiba melhore,
Nós queremos mais escolas, queremos mais educação, adoramos as promessas de novos hospitais e de 1.500 ou 3.000 quilômetros de asfalto definitivos na nossa cidade. Depois de eleito, isto não é possível, porque isso demandaria o orçamento inteiro dos próximos 4 anos de Curitiba. Não sobraria dinheiro nem para o salário dos professores. E a gente se ilude com isso, a gente se entrega nessa vontade de esperança. E depois o político não cumpre aquilo. E a gente fala, político é tudo igual. Em época de campanha ele promete tudo e depois não cumpre nada. Gente, se vocês sabem que é mentira, não deixem se iludir. Porque existe uma diferença entre quem foi iludido e quem se iludiu. E nós queremos nos iludir, nós queremos o Jardim do Éden, nós queremos a Babilônia, nós queremos que tudo funcione às 1000 maravilhas. Estamos em crise no Brasil, no Paraná e, por que não, no mundo. Não vai melhorar muito nos próximos 4 anos. Nós temos que fazer o que for possível. Nós temos que colocar a saúde, que tem uma boa estrutura pública hoje, para funcionar. Nós temos que aumentar o número de vagas nas creches, nos CMEs, nos berçários, de maneira responsável. Porque senão o que vai acontecer? Vamos aumentar o número de creches 15 segundos sem contratar novos profissionais. Vira um depósito de criança e cai a qualidade. Não deixem se iludir pelo discurso fácil. Vamos falar com franqueza, ou pelo menos exijam dos candidatos a franqueza, que é falar toda a verdade. Seu tempo encerrou, candidato. Obrigado. O debate Unibrasil especial fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Se você perdeu algum dos nossos programas ou se quer acessar toda a programação da TV Campus, entre no nosso canal do YouTube, o TV Campus Unibrasil, ou no nosso site tvcampus.unibrasil.com.br.